Acha que a sardinha é a rainha da força para quem já passou dos 60? Todos nós ouvimos isto, não é verdade? Sardinhas para o cálcio, sardinhas para os ossos. Mas e se eu lhe dissesse que há um alimento muito nosso, muitas vezes esquecido num canto da despensa, que é um verdadeiro gigante na luta contra a perda de músculo? Aquela fraqueza que parece instalar-se sem pedir licença, que torna difícil abrir um frasco, levantar-se da cadeira ou até mesmo carregar os sacos das compras. Chama-se sarcopenia, e é um ladrão silencioso da nossa independência. É uma realidade dolorosa sentir que o nosso corpo já não nos obedece como antes. Mas a boa notícia é que podemos combatê-la, e a resposta não está apenas no peixe. Neste vídeo, vamos desvendar não um, mas vários alimentos poderosos que o vão ajudar a reconstruir a sua força, a sentir-se mais firme e cheio de energia. E não se trata de dietas complicadas ou ingredientes exóticos. São coisas simples que provavelmente já tem em casa. Fique comigo até ao final, porque o último alimento que vou partilhar vai realmente surpreendê-lo e pode mudar a forma como encara o seu pequeno almoço para sempre. Vamos então começar a desvendar este segredo. E o primeiro herói desta nossa história não é outro senão o humilde tremoço. Sim, leu bem, o tremoço. Aquele que costumamos petiscar numa esplanada com uma bebida fresca. Muitas vezes, olhamos para ele como um simples passatempo, um petisco salgado, mas, na verdade, o tremoço é uma das fontes de proteína vegetal mais incríveis que existem. Pense nisto, por cada 100 gramas, os tremoços podem ter quase tanta proteína como um bife, mas com a vantagem de terem imensa fibra, que ajuda a manter os nossos intestinos a funcionar como um relógio e a controlar os níveis de açúcar no sangue. Antigamente eram conhecidos como a carne dos pobres, e com toda a razão. As pessoas sabiam instintivamente do seu poder nutritivo. A proteína é fundamental para os nossos músculos. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, e se não fizermos nada, alguns tijolos começam a cair. A sarcopenia é isto. O que a proteína faz é fornecer os tijolos novos, os aminoácidos, para reparar a parede e até para a fortalecer. Sem proteína suficiente, o nosso corpo não tem matéria-prima para manter a nossa estrutura forte. O grande problema de muitos de nós, depois de uma certa idade, é que começamos a comer menos proteína. Talvez o apetite diminua, talvez achemos que já não precisamos de tanto, mas é exatamente o contrário. O nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos. Por isso, na verdade, precisamos de mais para obter o mesmo efeito. E é aqui que os tremoços entram como uma solução fantástica e barata. Agora, sei o que pode estar a pensar. E o sal? É verdade que os tremoços de conserva costumam ter muito sal, mas a solução é simples. Antes de os comer, passe-os por água corrente durante 1 minuto. Ou, melhor ainda, deixe-os de molho em água limpa durante 1 ou 2 horas, trocando a água uma vez. O sal vai-se embora, mas a proteína e a fibra ficam. Tente comer uma mão cheia de tremoços à meio da tarde, em vez de bolachas ou de um pão com manteiga. Vai ver que se sente mais saciado, com mais energia, e está a dar aos seus músculos exatamente aquilo de que eles precisam. Além da proteína e da fibra, os tremoços são ricos em minerais como o magnésio, que é essencial para a função muscular e para evitar cãibras, e o zinco, que ajuda o nosso sistema imunitário. Portanto, da próxima vez que vir tremoços à venda, não os veja como um simples petisco de verão. Olhe para eles como pequenas pílulas de força, um presente da natureza para manter a sua vitalidade. Integrá-los na sua rotina é um passo pequeno, mas com um impacto gigante. Agora vamos falar de outro alimento que muitas vezes associamos apenas ao pequeno almoço ou a dietas para perder peso, mas que é um verdadeiro campeão da proteína: o queijo fresco ou o requeijão. Estes lacticínios são maravilhosos porque nos dão uma dose de proteína de altíssima qualidade, a caseína, que é de digestão lenta. O que é que isto significa? Significa que ela vai libertando os tijolos, os aminoácidos, para os nossos músculos de forma gradual, ao longo de várias horas.
Isto é especialmente importante para comer antes de dormir. Durante a noite, o nosso corpo entra num longo período de jejum, e é aí que pode ocorrer muita da perda muscular. Ao comer um pouco de queijo fresco ou requeijão à noite, está a fornecer ao seu corpo um fornecimento constante de material de reparação durante o sono. É como deixar uma equipa de pequenos trabalhadores a reparar os seus músculos enquanto descansa. E é tão fácil de incorporar. Pode comer uma pequena taça de requeijão com umas nozes picadas por cima ou um fio de mel. Ou pode barrar uma fatia de queijo fresco em pão de sementes. Esqueça a ideia de que não se deve comer à noite. O que importa é o que se come. E um pouco de proteína magra como esta pode fazer uma diferença enorme na forma como se sente pela manhã, com menos rigidez e mais energia. Para além disso, são uma fonte fantástica de cálcio, que continua a ser vital para a saúde dos nossos ossos, trabalhando em conjunto com a proteína para criar uma estrutura corporal forte e resistente a quedas e fraturas. Portanto, já temos aqui duas armas poderosas e muito portuguesas: o tremoço para os lanches e o queijo fresco ou requeijão para as refeições ligeiras ou para a ceia. São mudanças fáceis, que não exigem que mude radicalmente a sua alimentação, mas que, somadas, começam a reconstruir a sua reserva de força muscular dia após dia. Continuando a nossa jornada em busca da força perdida, vamos agora falar de um alimento que durante anos foi injustamente diabolizado, mas que a ciência moderna veio resgatar e colocar no pedestal que merece. Falo do ovo. Quantas vezes ouvimos dizer: cuidado com os ovos por causa do colesterol, não coma mais de 2 ou 3 por semana. Pois bem, hoje sabemos que para a grande maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem muito pouco impacto no colesterol do nosso sangue. O nosso fígado é que produz a maior parte do colesterol, e o que realmente afeta essa produção são as gorduras saturadas e os açúcares, não o colesterol de um ovo. O ovo é, na verdade, o que os nutricionistas chamam de proteína perfeita. Contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa, nas proporções certas, para construir e reparar tecidos, incluindo os nossos preciosos músculos. 1 ou 2 ovos por dia podem ser uma das melhores coisas que faz pela sua saúde muscular. São baratos, versáteis e fáceis de preparar. Um ovo cozido, um ovo mexido, um ovo escalfado. Não há desculpas. Pense no seu pequeno almoço. Muitos de nós estamos habituados a começar o dia com pão com manteiga e um galão. É saboroso, claro, mas do ponto de vista da proteína, é muito pobre. O que acontece é que passamos a noite toda em jejum, a perder alguma massa muscular, e depois começamos o dia com uma refeição que não dá ao corpo as ferramentas para parar essa perda e começar a reconstruir. Ao trocar o pão com manteiga por 2 ovos mexidos, está a mudar completamente o jogo. Está a dar ao seu corpo um sinal claro logo pela manhã. Vamos construir, vamos reparar. Vai sentir-se mais saciado durante mais tempo, evitando os picos de fome a meio da manhã, e estará a alimentar os seus músculos desde a primeira hora. Além da proteína, a gema do ovo é riquíssima em nutrientes vitais para nós, como a vitamina D, que é crucial para a saúde óssea e para a função imunitária. E a colina, um nutriente essencial para a saúde do cérebro e para a memória. Portanto, esqueça o medo do ovo. Abrace-o como um aliado diário na sua luta contra a fraqueza. Agora passemos para outra família de alimentos que é a base da nossa dieta mediterrânica e que, tal como os tremoços, é uma fonte extraordinária de proteína vegetal, as leguminosas. Falo do grão de bico, de todos os tipos de feijão, branco, frade, encarnado, e das lentilhas. Estes alimentos são o coração da nossa cozinha tradicional por um bom motivo. São nutritivos, saciantes e incrivelmente econômicos. Uma sopa rica de feijão, um bacalhau com grão, uma salada de feijão frade. São pratos que nos confortam a alma e, sem nos apercebermos, nos fortalecem o corpo. O truque com as leguminosas é a regularidade. Tente incluí-las na sua alimentação pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Não precisa de ser sempre como prato principal.
Pode adicionar uma colher de sopa de grão à sua sopa de legumes ou misturar um pouco de feijão cozido na sua salada. Cada pequena adição conta. A combinação de proteína e fibra nas leguminosas é o que as torna tão especiais. A fibra, como já dissemos, é maravilhosa para a saúde intestinal, mas também ajuda a abrandar a digestão, o que significa que a energia é libertada de forma mais estável, evitando aqueles picos e quedas de açúcar que nos deixam cansados e com vontade de comer doces. Para além disso, as leguminosas são ricas em ferro, que combate o cansaço e a anemia, e em folato, uma vitamina do complexo B, essencial para a saúde celular. Se preocupa com os gases que por vezes as leguminosas podem causar, a solução é simples. Se usar leguminosas secas, demole-as sempre de um dia para o outro, deitando fora a água da demolha. Se usar as de lata ou frasco, passe-as muito bem por água antes de as usar. Estes simples passos eliminam a maior parte dos compostos que causam desconforto. Lembre-se da comida dos nossos avós. Era uma comida simples, baseada em vegetais, leguminosas, um pouco de peixe e ovos. Era uma dieta naturalmente rica em proteína e nutrientes, perfeitamente desenhada para uma vida ativa. Nós, com a vida moderna, fomos trocando estes tesouros por alimentos processados, mais rápidos, mas muito mais pobres. Voltar a colocar o feijão e o grão no centro do nosso prato não é um passo atrás. É um passo em frente na direção da saúde e da longevidade com qualidade. A força não vem de pós caros ou suplementos da moda. Vem da comida de verdade, da comida que tem história e que nutre o nosso corpo de forma completa. Agora que já falamos de tantos alimentos fantásticos, quero partilhar consigo não um alimento, mas um conceito, uma pequena mudança na sua rotina que pode potenciar o efeito de tudo o que comemos. É a ideia de distribuir a proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de fazer uma refeição principal muito grande, geralmente ao almoço ou ao jantar, onde consumimos a maior parte da nossa proteína diária. Comemos uma salada leve ao almoço e depois um grande bife ou um prato de peixe generoso ao jantar. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar a proteína de uma só vez para construir músculo. Pense novamente na parede de tijolos. Se despejar um caminhão inteiro de tijolos de uma vez só em frente aos trabalhadores, eles só conseguem usar alguns. A maioria dos tijolos fica por usar ou é simplesmente arrumada noutro sítio, por vezes, infelizmente, armazenada como gordura. Mas se for entregando pequenas quantidades de tijolos aos trabalhadores ao longo do dia, eles conseguem trabalhar de forma constante e eficiente, reparando a parede sem parar. É exatamente assim que funciona com os nossos músculos. É muito mais eficaz consumir porções moderadas de proteína em cada refeição, pequeno almoço, almoço e jantar, do que concentrar tudo numa única refeição. O ideal seria apontar para cerca de 20 a 30 gramas de proteína em cada uma destas refeições. Não precisa de andar a pesar comida nem de se preocupar com números exatos. Apenas tenha uma ideia visual. Uma porção de 20 a 30 gramas de proteína corresponde a cerca de 2 ovos, um iogurte grego, uma posta de peixe do tamanho da palma da sua mão ou uma chávena de feijão cozido. Ao garantir que o seu pequeno almoço e jantar contém uma destas fontes de proteína, estás a otimizar a capacidade do seu corpo para combater a sarcopenia 24 horas por dia. Isto leva-nos ao alimento surpresa que lhe prometi no início, aquele que pode revolucionar o seu pequeno almoço. E esse alimento é o iogurte grego natural. Por que é que o iogurte grego é tão especial? Porque durante o seu processo de fabrico, a maior parte do soro de leite é removido, o que resulta num iogurte muito mais espesso, cremoso e, o mais importante, com quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Uma pequena taça de iogurte grego pode facilmente fornecer-lhe 15 a 20 gramas de proteína de alta qualidade. É a forma mais fácil, rápida e deliciosa de começar o dia a construir músculo. Esqueça os cereais de pequeno almoço açucarados, que só lhe dão um pico de energia seguido de uma quebra. Comece o seu dia com uma taça de iogurte grego natural. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e fibra,
e talvez umas frutas vermelhas para os antioxidantes. Esta combinação não só lhe dará a proteína de que necessita, como também o manterá saciado e com energia estável durante toda a manhã. É um pequeno almoço que trabalha a seu favor, não contra si. Em resumo, o segredo não está num único alimento mágico, mas sim na criação de um padrão alimentar que prioriza a proteína em todas as refeições, desde os tremoços como snack, passando pelo queijo fresco à noite, pelos ovos e leguminosas nas refeições principais e terminando com o iogurte grego ao acordar. Cada uma destas escolhas é um voto a favor da sua força, da sua independência e da sua qualidade de vida. Lembre-se, não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece com uma pequena mudança. Talvez esta semana decida trocar as bolachas da tarde por tremoços. Na próxima semana, experimente adicionar ovos ao seu pequeno almoço 2 vezes. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a transformações enormes. Você tem o poder de reconstruir o seu corpo, de se sentir mais forte e mais capaz do que se sentiu em anos. A idade não tem de ser uma sentença de fraqueza. Pode ser uma era de sabedoria, vitalidade e alegria. E tudo começa com a próxima garfada. Qual destas ideias lhe pareceu mais interessante? Tem alguma receita especial com feijão ou grão que gostaria de partilhar? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos criar uma comunidade de partilha e inspiração. Adoraria ler as vossas sugestões. E se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E claro, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos com mais dicas para viver a sua melhor vida em qualquer idade. Cuide-se bem, com força e com saúde.